Eu te convido a abrir a palavra do Senhor em dois textos. Primeiro, Êxodo, capítulo 12, aí você deixa marcado. E depois, 1 Coríntios, capítulo 5, do verso 6 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 12, dos versos 1 ao 3. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Versículo 5. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Versículo 11. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Versículo 24. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Amém? Feche seus olhos. Santo Deus e Pai, somos gratos a Ti pela Tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz e fala profundamente ao nosso coração. Que nessa noite Teu Espírito Santo venha nos tocar de tal forma em que aquilo que ouvirmos hoje não fique apenas no nosso intelecto e não mexa apenas com as nossas emoções, mas venha repercutir em nossa prática, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, o tema que eu gostaria de trabalhar com os amados hoje é Páscoa ontem e Páscoa hoje. Você pode repetir isso? Comigo, vai lá. Páscoa ontem, Páscoa hoje. Quando eu digo Páscoa ontem, eu quero me referir ao sentido primário da Páscoa. Talvez você até pense, mas tá bom, que Páscoa não é coelho nem ovos de chocolate. Isso eu já aprendi. Aquilo que eu aprendi, que a Páscoa é Jesus na cruz, né? E que Jesus é o cordeiro que foi imolado. Mas antes de nós adotarmos ou entendermos esse significado cristão, que é a Páscoa hoje, nós precisamos compreender a Páscoa ontem. A Páscoa no seu sentido primário, que é exatamente no texto que nós lemos aqui em Êxodo. Fique guardado, deixe guardado o texto de 1 Coríntios, que daqui a pouco nós estaremos lendo, para falarmos um pouco sobre a Páscoa hoje. Amém? E quando nós entendemos ou passamos a compreender um pouquinho sobre a Páscoa ontem, e em 1 Coríntios nós vamos ver a sua alusão ao Novo Testamento. Obrigado. Nós podemos compreender algumas coisas. E eu gostaria de destacar aqui 4, quando nós falamos sobre a Páscoa ontem. De acordo com Paul Hoff, a palavra Páscoa significa passar de largo. E para Israel, a Páscoa é para Israel o que o dia da independência é para um país e mais ainda. Então você imagina o que o 7 de setembro faz conosco, né? Imagine o que o dia da independência em outras nações também faz com elas. É o dia em que nós celebramos a nossa liberdade. Não somos mais, agora declaramos, não somos mais colônia, somos independentes. Você imagina a alegria do povo hebreu
ao ser liberto do jugo do Egito. Mas o que Deus estava fazendo com esse povo, ainda na antiguidade, tirando-os do jugo da escravidão do Egito, aonde se inicia, aonde é celebrado no primeiro momento a Páscoa. É o que nós vamos refletir hoje, quais são as implicações para a nossa vida hoje. E a primeira coisa que nós podemos observar, de acordo com o texto que nós lemos, é que na Páscoa era sacrificado um animal. E esse animal deveria ser um cordeiro macho de 1 ano sem defeito. É isso que nós vemos nos versos 3 e no verso 5. Cada família precisaria ter um animal. Aquela família que não tivesse condições de ter um animal para poder sacrificar, juntava-se com outra família e então eles poderiam ali participar daquele momento. Então era um cordeiro de 1 ano, um cordeiro sem defeito. Era assim, é isso que a palavra do Senhor nos apresenta aqui em Êxodo. Qual é o contexto que está inserido esse momento? Deus já havia enviado 9 pragas e antes de enviar a 10ª praga, é instituída a Páscoa. A última praga seria a morte dos primogênitos. Deus iria passar com juízo. E os israelitas, para estarem guardados desse juízo, eles precisariam ter um cordeiro. Esse é o primeiro ponto. Um cordeiro sem defeito. E a palavra do Senhor nos apresenta que eles iriam começar essa celebração no 10º dia. E esse cordeiro ia ficar guardado com eles até o 14º dia. Então, esse cordeiro ficava na casa deles por 4 dias como recomendação do Senhor, porque esse animal deveria ser perfeito. Muito provavelmente, eles precisavam então averiguar todos os detalhes para não oferecerem um animal defeituoso a Deus. Então, eles precisariam se assegurar da perfeição daquele animal. Segunda coisa que nós podemos perceber é que, ao matarem aquele animal, eles precisariam pegar o sangue do animal e colocar nos umbrais das portas em que eles estariam aquela noite, porque Deus iria passar em destruição, matando o primogênito de cada casa. E na casa em que eles estavam, as famílias estavam com seus filhos, é preciso que ela estivesse protegida com o sangue daquele cordeiro nos umbrais da porta. Aquele cordeiro, de certa maneira, era a substituição para o primogênito daquela família. Aquele cordeiro estava morrendo no lugar daquele primogênito. E a terceira coisa que nós podemos aprender sobre o alimento que acompanhava a refeição, no versículo 8, a palavra do Senhor diz que era feito com pão sem fermento e ervas amargas. Eles tinham que comer a carne do cordeiro, junto com pão sem fermento e com ervas amargas. A Páscoa, celebrada pelos judeus, não tinha ovos de chocolate. Ah, pastor, tá bom, claro, né? Isso é coisa, né? Não tinha nem cacau lá para fazer chocolate naquela época. Tá bom, então não tinha nenhuma espécie de doce. Eram ervas amargas com pão sem fermento. E a quarta coisa que o Senhor apresenta para eles é que eles deveriam comê-los preparados para partir. Eles deveriam comer aquele cordeiro, como a palavra do Senhor apresenta, com cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Eles não podiam comer a Páscoa, o cordeiro, eles não podiam se alimentar daquele cordeiro, tranquilos, descansados, sentados em seus lares e dizendo, vamos estar celebrando nesse momento, né, de maneira tranquila, bem confortável. A palavra do Senhor diz, comam o cordeiro, ligados, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, preparados para partir, porque vocês tem um propósito, e esse propósito é terra prometida. Vocês vão sair do Egito, vocês vão peregrinar pelo deserto com uma direção. Vocês vão sair do Egito, peregrinar pelo deserto com um foco. A terra que eu prometi a vocês, a terra que eu prometi aos seus pais, a terra que eu lhes darei por descendência. Então, na Páscoa ontem, nós observamos esses 4 pontos. É claro que tem muitos outros, mas eu gostaria de destacá-los. Um animal sem defeito, de 1 ano, macho, que deveria ser sacrificado. O sangue desse animal deveria ser colocado nos umbrais da porta. O alimento que acompanhava a refeição desse animal era ervas amargas e pão sem fermento. E quarto, eles deveriam comer ligados, apressadamente, com o cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Qual é a representação para nós hoje? O que significa essa libertação que Deus promoveu ao povo hebreu, aonde se originou a Páscoa e a qual eles celebram até hoje, a qual eles glorificam a Deus até hoje pela libertação do Egito? Mas o que isso fala conosco hoje? E aí eu te convido a
ir para o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 ao 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. O que nós observamos na palavra do Senhor aqui em 1 Coríntios, no capítulo 5, é que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Agora nós podemos fazer uma analogia, agora nós podemos fazer uma ligação, porque o sentido último da Páscoa é Cristo. Existem algumas pessoas que dizem que o cristão não deve celebrar a Páscoa porque isso é uma festa judaica. Mas nós observamos na palavra do Senhor, no texto de 1 Coríntios, exatamente o apóstolo Paulo fazendo a ligação da Páscoa com Cristo. Fazendo a ligação da Páscoa, do Cordeiro que foi imolado outrora, na libertação do povo hebreu, saindo do Egito, sendo libertados da escravidão, do jugo, sendo libertos da escravidão, saindo agora, peregrinando rumo ao deserto, com o objetivo maior, com o objetivo principal, que era a terra prometida. O que a Páscoa ontem fala para nós hoje? Eu gostaria agora de destacar com os amados, exatamente cada um desses pontos, como nós podemos aplicá-lo às nossas vidas hoje. A Páscoa hoje. E a primeira coisa que nós podemos observar é que na Páscoa hoje, Jesus é o Cordeiro sem defeito. Por volta dos 33 anos, não é muito assertiva essa idade, os historiadores vão falar que por volta dos 33 anos, Jesus é entregue. Jesus é morto, Jesus é crucificado. Enquanto o cordeiro na Páscoa judaica precisava ficar 4 dias para ser assegurada a sua perfeição na casa dos hebreus, Jesus ficou 40 dias no deserto, sendo tentado, e a palavra do Senhor diz que ele não pecou. A palavra do Senhor nos apresenta Jesus tendo a sua perfeição assegurada. A palavra do Senhor nos apresenta que Jesus é o cordeiro sem defeito. Se alguém diz, ou se talvez você pense, tá bom que Jesus passou aqui e nunca pecou, tá bom que Jesus era 100% perfeito. Se você pensa que Jesus, por algum motivo, tinha pelo menos resquícios de pecado, o seu pensamento é completamente equivocado. E você não pode nem dizer que Jesus morreu por você, porque a palavra do Senhor diz que para que haja remissão de pecado, o cordeiro precisa ser perfeito. E Jesus é perfeito. Jesus veio como homem, ao mesmo tempo Deus, se entregou, como diz uma música linda, se entregou como um cordeiro e ressuscitou como um leão. Jesus é perfeito. E é por isso que nós podemos confiar nele, é por isso que nós podemos estar seguros nele, porque ele não veio abolir a lei, ele não veio anular a lei, ele fala, eu vim cumprir a lei. Aquilo que nós não podemos fazer por conta da nossa imperfeição, somos imperfeitos, somos falhos, temos mácula, mas Jesus é o Cordeiro imaculado, Jesus é o Cordeiro perfeito, Jesus é o Cordeiro que foi morto, que foi imolado, e por isso podemos dizer, Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é o Cordeiro Pascal, ele morreu em nosso lugar, assim como aquele Cordeiro morreu, para que os primogênitos não morressem das famílias dos judeus, dos hebreus, Jesus morreu, para que você e eu pudéssemos viver. A palavra do Senhor nos apresenta lá em Hebreus, capítulo 9, versos 13 e 14. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Paulo não, a gente não sabe quem escreveu aos Hebreus, né? Então, o escritor aos Hebreus, apresentando para os hebreus a supremacia de Cristo, apresentando para os hebreus que celebrar a Páscoa, claro, estou fazendo a conjectura, celebrar a Páscoa hoje com Cristo é muito superior do que celebrar a Páscoa hebraica. Tem uma profundidade muito maior, porque Jesus, ele é um cordeiro imaculado. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus.
Se o cordeiro é um animal sem defeito, ele poderia remir pecados temporários de algumas pessoas e de alguma maneira aplacar a ira de Deus, quanto mais o sacrifício de Cristo Jesus, que foi derramado naquela cruz por mim e por você. E diante disso nós podemos então entrar no segundo ponto, que faz referência à Páscoa ontem, para podermos analisar a Páscoa hoje. Assim como os israelitas, ao passarem o sangue nos umbrais da sua porta, estavam demonstrando a sua fé na palavra de Deus, da mesma forma, a salvação nos é demonstrada de maneira individual, quando nós temos nos umbrais da nossa vida o sangue de Cristo apresentado. Nós podemos observar, meus queridos, que aquelas famílias, aonde eles estavam, cada família precisaria ter os umbrais da porta da sua casa com o sangue do Cordeiro. Jesus, ele nos substitui. Nós precisamos ter a nossa vida lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E isso já foi feito de uma vez por todas. Esses dias que eu falo, alguns meses, não sei se já tem um ano, surgiu aí alguns comentários, né? De que ia ter um blackout natural. Ia ser um dia de escuridão e as pessoas precisariam pegar óleo ungido e passar nos umbrais da sua porta, senão elas iriam morrer. E eu vi muito crente compartilhando isso. Quem lembra dessa? Alguém lembra? Vocês não lembram? Gente do céu. Então não foi um ano não, tem mais um tempinho. E aí seria uma escuridão e as pessoas, isso foi um dito profeta que teve essa revelação, e tinha que se colocar óleo ungido nos umbrais da porta. Eu perguntei, o pessoal começou a compartilhar esse negócio, eu falei, mas e o sangue de Jesus, não é de uma vez por todas? O sangue de Jesus não é suficiente para nos proteger de toda e qualquer malignidade de Satanás contra as nossas vidas? Não precisa nada disso, e assim aconteceu, não teve blackout, não teve as pessoas, não sei se alguém colocou óleo ungido nas portas das suas casas. Eu só sei de uma coisa, a palavra do Senhor nos diz que Jesus morreu de uma vez por todas, e todo aquele que põe a sua fé em Jesus, todo aquele que olha para o Cordeiro, tem a sua vida lavada, tem a sua vida remida, tem a sua vida protegida, e o sangue do Cordeiro é que estão nos umbrais das portas da nossa vida espiritual. É isso que nos guarda, é isso que nos protege, é a nossa aliança com Cristo. Da mesma forma que o Cordeiro foi sacrificado no lugar dos primogênitos, e o sangue daquele animal foi colocado nos umbrais das portas, da mesma forma Jesus morreu por nós, e o seu sangue diante de Deus faz propiciação, nos substitui. Jesus morreu na cruz por mim e por você, e nós podemos celebrar isso. Deus olha para mim e para você hoje, e não vê mais os nossos pecados. Quando a ira de Deus passa, nós ficamos ilesos por causa do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. E eu quero que os irmãos reflitam juntamente comigo nesse ponto que é muito interessante, que não é Satanás, que não foi Satanás que passou ali matando os filhos primogênitos dos egípcios, e iria matar os filhos primogênitos dos hebreus, se eles não colocassem sangue nos umbrais das suas portas. Era o próprio Deus. Deus que está dizendo, eu passarei, o anjo destruidor, a morte passará sobre vocês, eu estarei levando, ceifando a vida de todo primogênito egípcio, e aquele hebreu que não tiver os umbrais da sua porta marcados com o sangue do Cordeiro, também morrerá. É a ira de Deus, a justa ira de Deus, para não ter aquela ideia que Deus é amor, e porque Ele é amor, Ele não condena o pecado, a sua ira não é derramada sobre o pecado. Engano seu. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E foi assim que Ele fez com os egípcios. E os hebreus estariam privados e guardados da ira de Deus quando eles cumprissem a determinação de matar o cordeiro e colocar o sangue nos umbrais da sua porta. E eu quero te dizer, se você não tem o sangue de Cristo te protegendo, te lavando, se você não tem uma aliança com Jesus, você também está passível da ira de Deus. Isso pode ser forte, isso pode machucar, isso pode doer, porque eu não estou falando de acordo com o que a cultura fala, eu estou falando de acordo com o que a palavra de Deus fala. A cultura diz que você pode pecar e fazer o que quiser, porque Deus é amor. A palavra de Deus diz que você é pecador, que você de fato é miserável, mas se você não se render a Jesus, se você não tiver o sangue dele que te lava e que te purifica de todo pecado, para te tornar apto diante de Deus, você não escapará no dia do juízo do Senhor. Essa é a palavra do Evangelho. Ao mesmo tempo que é uma palavra dura,
é uma palavra de graça. Porque Deus não tinha obrigação alguma de nos salvar. Deus não tinha obrigação alguma de enviar o seu filho, o seu melhor, para morrer por nós. Ele não tinha obrigação alguma. Quando você fala, Jesus morreu por mim, o que você está dizendo é, eu não mereço salvação. Eu sou condenável. Eu sou ruim, eu não consigo salvar a mim mesmo, eu preciso de um Salvador. É por isso que você estende as suas mãos e diz, eu quero Jesus como meu Salvador. O que você está dizendo é, eu não consigo por mim mesmo. Quando Deus passar com a sua ira, do jeito que eu estou, eu vou ser levado. Eu preciso do sangue de Jesus, que me lava, que me purifica e que me protege. Para que Deus olhe para mim e diga, lavado, remido, purificado, santo, imaculado, não por você mesmo, mas pelo sangue do Cordeiro que morreu de uma vez por todas. Jesus morreu no meu lugar, Jesus morreu no seu lugar. Precisamos tomar posse dessa salvação, precisamos tomar posse desse sangue que foi vertido em nosso favor. Ao mesmo tempo que quando nós confiamos em Jesus, quando nós temos o sangue de Jesus nos umbrais da nossa vida espiritual, nós estamos dizendo que nós cremos na palavra de Deus, tanto na sua palavra de juízo, quanto na sua palavra de graça. Talvez você pode olhar de uma maneira, ou olhar de outra, mas é importante que nós tenhamos uma visão panorâmica e geral do que isso quer dizer. Ao mesmo tempo que o sangue do Cordeiro apresenta o juízo de Deus, ele vai passar com a sua ira, com a sua santa ira, ao mesmo tempo ele apresenta a graça. Tem um escape, tem uma solução. Essa solução é Cristo, essa solução é o Cordeiro, essa solução é aquilo que nós celebramos hoje, a Páscoa. Essa solução é aquilo que nós celebramos hoje, Jesus. E a quarta coisa que nós podemos aprender, nós estamos na terceira, né? A alimentação dos israelitas. Assim como eles comiam cordeiro com ervas amargas e pães sem fermento, o fermento aqui simbolizando o pecado, o fermento nesse momento simbolizando a impureza. Aí nós vamos para a carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala exatamente nesse momento sobre o fermento, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele está falando sobre um pecado que existe no meio dos irmãos ali em Corinto, um homem que dormia com a esposa do próprio pai, e Paulo começa a dizer, olha, o pecado não pode estar no meio de vocês, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. E então Paulo entra nesse contexto, ele fala, porque Jesus é o Cordeiro Pascal, Jesus morreu em nosso lugar, para que nós sejamos uma igreja santa, imaculada, e que possamos nos apresentar santos diante de Deus. Por isso retiremos de nós todo o fermento, retiremos de nós tudo aquilo que desagrada a Deus, e busquemos viver em santidade. O que eles estavam fazendo na Páscoa ontem, ao comer com ervas amargas, talvez estivesse simbolizando tudo aquilo que eles viveram no Egito, tudo aquilo que eles passaram no Egito, e Deus não queria que eles esquecessem aquele momento de dor, e Deus não queria que eles esquecessem aquele sofrimento. Por isso a Páscoa foi instituída, para que anualmente eles celebrassem ao Senhor, para que eles não se esquecessem daquele momento de dor, e que foi Deus quem os libertou, foi Deus quem os livrou. Podemos refletir hoje que nós, quando aceitamos a Jesus, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ao mesmo tempo, nós estamos dizendo, Senhor, eu estou crucificado com Cristo. Não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A vida cristã não é de chocolate. A vida cristã não é com vinhos de Páscoa. A vida cristã é dura. A vida cristã, ela é renhida, ela machuca muitas vezes. Nós vamos para o Calvário. Seguir a Jesus é ir para o Calvário. Depois do Calvário tem ressurreição, mas não tem ressurreição sem Calvário. Não tem glória sem morte. Jesus diz, aquele que quer a vida precisa morrer. Assim como a semente, antes de gerar, antes de brotar, antes de dar frutos, precisa morrer, assim também somos nós. Precisamos morrer para gerar vida. E a quarta coisa, agora sim, que me faz refletir e com um ar de muita alegria, é que assim como eles deveriam comer, vestidos, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, assim deve ser a nossa celebração da vida. Jesus diz o seguinte, todas as vezes em que vos reunirdes, celebrem a ceia,
celebrem, lembrem do sacrifício de Jesus, lembrem do que Jesus está dizendo, lembrem do que eu fiz por vocês. O que a palavra do Senhor está dizendo é que todas as nossas reuniões, quando nos reunirmos, quando nos juntarmos como igreja, precisamos fazer alusão ao sacrifício de Jesus na cruz. Não é uma vez por ano na Páscoa, como nós estamos fazendo aqui, também não é uma vez por mês apenas na nossa ceia. É sempre que nos reunirmos, falarmos: Jesus morreu, nosso Cordeiro morreu em nosso lugar. Ele morreu por nós. E como é que nós precisamos fazer isso? Como é que nós precisamos conversar sobre isso? Como é que nós devemos falar sobre isso? Quando você vai para sua casa, falar com seus filhos, falar com sua esposa, a esposa falar com o seu marido, dialogar sobre a palavra de Deus, o centro é Cristo. Vou falar sobre família. Vou falar o que sobre família? Cristo na família. Eu quero falar sobre a área profissional. Cristo na sua vida profissional. Eu quero falar sobre saúde física, não é? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aí as irmãs aí que se organizam, vamos aqui falar sobre saúde, vamos ser fitness. Cristo nesse assunto. Eu quero falar então sobre alguma coisa relacionada ao empreendimento, os empreendedores. Cristo no meu empreendimento. Cristo seja tudo em vós. A palavra do Senhor diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Em uma palavra, para resumirmos a nossa existência, é Cristo. Em uma palavra, para resumir tudo que nós precisamos, é Cristo. Por isso, nós devemos passar por essa vida com sandália nos pés, cinto no lugar, cajado na mão, porque a nossa visão está no reino, os nossos olhos estão na nossa terra prometida, que é o céu. Jesus falou: eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Pode aplaudir o Senhor. Eu voltarei para vós. Mais do que isso, ele diz: eu vos levarei junto comigo. Eu vou para o meu Pai para preparar-vos lugar, para preparar-vos aposentos. Vocês estarão comigo, vocês reinarão comigo. Portanto, nós devemos viver a nossa vida cristã, refletirmos sobre Cristo, falarmos sobre Cristo. A nossa Páscoa não é uma vez por ano, é diariamente, é cotidianamente. Jesus morreu por nós e devemos viver vivendo Cristo, com cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Eu estou vivendo aqui, é um tempo só. Jesus está voltando, a terra prometida eu já estou avistando. Eu ainda estou, a gente vai passando aqui, muitas vezes até pelo deserto. Eles celebraram a Páscoa no deserto também. Ficaram 40 anos no deserto até chegar na terra prometida, e a cada ano era celebrada a Páscoa no deserto. Mas eles tinham em vista a terra prometida. Muitos morreram no deserto. Talvez você ainda passe por essa vida, mas você vai ressuscitar e vai abrir os seus olhos lá na eternidade. Nós não podemos deixar apenas uma coisa morrer: a esperança do reino, a esperança da terra prometida. As pessoas que morreram no deserto, morreram com os olhos no reino, com os olhos na terra prometida. Moisés, Arão e tantas outras pessoas, não morreram só os murmuradores no deserto. Pastor, mas só entrou Josué e Calebe. Moisés não entrou, Arão não entrou, Miriam não entrou, tantos outros não entraram na terra prometida. Deus tem o seu modo de agir. Morreram no deserto, mas com os olhos na promessa. Talvez a gente morra e Jesus não volte, mas a gente nunca pode perder a esperança de que vai ser hoje, de que vai ser agora, de que pode ser a qualquer momento. Nesse momento você tem que estar com o cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. A qualquer hora eu posso entrar na terra prometida. A qualquer momento o meu rei vai aparecer. A qualquer momento a promessa vai se cumprir. E nós não podemos perder essa expectativa. Não perca essa expectativa. Não se distraia com o seu profissionalismo. Não se distraia com sonhos terrenos e passageiros. Mas passe vivendo Cristo, a Páscoa cristã, todos os dias, cotidianamente, lembrando: a qualquer momento eu não posso desanimar. A qualquer momento eu irei entrar na terra prometida. A qualquer momento nós iremos partir. A qualquer momento Jesus pode voltar. A qualquer momento irá se cumprir. Não posso me distrair. Eu tenho que comer desse cordeiro pascual. Eu tenho que vivenciar. Jesus diz: aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem a vida. O que Jesus está dizendo: eu sou alimento. Coma, satisfaça-se em mim, desfrute de mim. Mas faça isso: sandália nos pés, cinto no lugar e cajado na mão. Eu te convido a ficar de pé nesse momento. Talvez você possa dizer: não, mas eu já tenho Deus no meu coração. Não, mas eu já tenho Jesus no meu coração.
Eu faço as coisas certinhas mais do que muito crente. Tinha muito egípcio que fazia as coisas mais certinhas do que os israelitas também. Mas o que iria proteger as pessoas de não serem mortas por Deus não era o fato do egípcio fazer coisas melhores do que muitos hebreus que eram ruins mesmo. O que protegeu os hebreus foi o sangue nos umbrais da porta deles. Talvez você se ache muito bom. Talvez você pense, não, eu mereço salvação. A Bíblia diz, você não merece. Ainda que você faça muitas coisas boas, as poucas coisas que você julga, poucas, ruins que você faz, te condena. E a palavra do Senhor diz, o salário do pecado é a morte. Todo pecado é punido com a morte. Deus está dizendo, Jesus já levou essa sentença. Só é preciso que você aceite.